Já se passou um ano desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Apesar das notícias e incertezas sobre presente e futuro, os avanços da ciência e a chegada da vacina nos estimulam a ser otimistas e solidários. Fazendo uma retrospectiva, entendemos que a pandemia de coronavírus transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. Entretanto, lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos, com algumas semelhanças, tanto na forma de propagação quanto de contenção destas doenças. Em 1343, por exemplo, a peste negra causou uma pandemia que assolou em sua totalidade os continentes asiático e europeu e matou ao longo dos anos entre 75 a 200 milhões de pessoas. Já em 1580, existem relatos da primeira pandemia de gripe que se espalhou por Ásia, Europa, África e América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes. Em 1918, a gripe espanhola causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado, como também jovens e adultos. Com possível origem nos Estados Unidos, essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades. Um deles é o medo e certa falta de conhecimento, o que resulta nas pessoas se apegando a crendices populares ou informações falsas para se prevenirem. Sobre a pandemia de coronavírus, é importante lembrarmos que no mundo já há diversas vacinas eficazes aprovadas, mas com produção ainda insuficiente. E alguns países já discutem, inclusive, a volta à normalidade, como é o caso de Israel. No Brasil, esse cenário ainda está longe. O número de mortes diárias segue em patamar alto, acima do pico anterior da doença, em julho de 2020. Já são dezenas de dias seguidos, com marcas acima de 1.000 mortes em 24 horas, na média móvel. Além disso, o SUS enfrenta o seu pior momento desde o início da epidemia. Segundo o balanço da Fiocruz, as taxas de ocupação de UTIs do sistema público batem recorde atualmente, onde diversas capitais têm lotação de pelo menos 80%. Enquanto isso, a vacinação caminha a passos lentos. O ritmo devagar se deve à escassez estrutural do imunizante em todo o mundo e também a decisões do governo federal que não garantiram com antecedência um rol diversificado de fornecedores de vacinas.